Paz e luz para você que me acompanha nesse momento em mais uma mensagem da série Heróis da Fé. Esse projeto que nasceu no coração de Deus e Deus nos deu a direção para trazer para a vida daqueles que sofrem uma direção. A verdade, meu irmão, minha irmã, uma pessoa sem direção é uma pessoa que não vai chegar a lugar algum na vida. Uma pessoa sem direção, ela vai andar em rumo errado, vai tomar caminhos errados e, consequentemente, vai viver uma vida incerta. E através desse nosso projeto, temos procurado aqui trazer mensagens que leve a pessoa a caminhar por um caminho ao qual Deus está direcionando a vida destas pessoas. Hoje eu quero falar aqui sobre o nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac. Na última mensagem, no último episódio, eu falei aqui sobre os cuidados de Deus. Os cuidados que Deus tem com aqueles aos quais Deus fez promessas na palavra dele. Existem promessas. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas e estas promessas vão se cumprir. A palavra de Deus, ela não volta atrás. O que Deus falou, está na palavra dele, vai acontecer. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. É por isso que temos a certeza de que tudo que estamos trazendo aqui tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Que Deus venha te abençoar através desta palavra que será trazida aqui pela revelação do Espírito de Deus. Nós vamos então fazer uma leitura na palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Mas antes de trazer essa mensagem, eu quero que você que está me acompanhando, compartilhe essa mensagem para que assim nós possamos chegar mais longe, para que nós possamos avançar com esse projeto e assim possamos chegar àqueles que de fato precisam receber de Deus essa direção. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário e todas as vezes que trouxermos aqui uma mensagem, você será notificado. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Preste bastante atenção no que o Espírito de Deus irá tratar com você que está agora me acompanhando. Quando nós olhamos para o nascimento de Isaque, estamos falando do nascimento da promessa. Eu falava agora há pouco sobre as promessas de Deus, que elas não caem, a palavra de Deus não volta. O nascimento da promessa de Deus. Deus havia falado com Sara, ao qual na verdade o nome era Sarai, e Deus havia falado com Abraão, cujo nome era Abrão. E Deus falou com eles que em um determinado momento ele seria pai e Sara seria mãe. Sara tinha a sua madre fechada. Sara era estéril. Sara não cogitava ser mãe porque já anos e anos ela vinha lutando por aquilo, mas não conseguia. Quando Deus fez acontecer com Sara aquilo que ele havia prometido, a palavra de Deus nos conta que Sara deu risos de alegria. Eu quero que você entenda que todo nascimento
todo nascimento, ele gera para uma mãe um sacrifício. Gera dentro de uma pessoa uma espera. Todo nascimento gera sacrifício, gera espera. Os 9 meses em que uma mãe carrega uma criança na barriga são 9 meses de muita luta. A gente sabe que uma mãe, ela pode ter dores, e ela sofre as dores do parto, mas sofre as dores durante os 9 meses. Muitas mulheres têm enjoo. Muitas mulheres sentem sono, um sono incontrolável. Sente moleza no corpo, dores no corpo. Cada qual tem sintomas diferenciados umas das outras, mas elas passam a sentir dores. São 9 meses de muitas dores, são 9 meses sacrificando para um nascimento. 9 meses onde o corpo começa a ter mudanças. 9 meses onde essa mulher fica numa expectativa de como será aquela criança. E essa expectativa não é só da mãe, mas também do pai. Todo nascimento gera expectativa. Todo nascimento gera sacrifício. Todo nascimento gera uma luta. Eu sei que eu estou falando agora, e eu sei de pessoas que estão grávidos. Grávidos. Grávidas. Grávidas de um sonho. Grávidos de um projeto. Grávidas de planos, ao qual você vem durante tempos da sua vida na expectativa do nascimento desse sonho, do nascimento desse projeto, do nascimento desse plano. Mas uma pergunta que eu te faço é: antes desse nascimento, você está disposto a sacrificar para que o nascimento aconteça? Antes desse nascimento, você está disposto a lutar para esse nascimento, para gerar aquilo que você sonha na sua vida? Eu conheço muitas pessoas que elas sonham até a luta chegar. Quando a luta vem, quando o sacrifício se faz necessário, a pessoa muitas vezes desiste do sonho. Desiste do sonho. Um sonhador, ele não pode desistir do sonho enquanto esse sonho não se tornar realidade. Quando olhamos para a vida de Jacó, quando olhamos para a vida de José, vemos sonhadores que por muito tempo foram confrontados diante das lutas. E o confronto era da própria pessoa, porque a luta, ela se torna luta quando ela entra para dentro de você. Entenda, você tem que confrontar os desafios da sua vida, você tem que ir de encontro a eles e vencê-los. Mas quando uma pessoa deixa aquela luta entrar para dentro dela, ela não está confrontando nada, ela não está lutando diante de nada e, consequentemente, será vencida. Existem muitas pessoas que desistem na hora da luta, na hora do sacrifício. Sara e Abraão agora vão ter um filho. O nascimento do sonho. O nascimento do sonho. Aquilo que Deus havia prometido, Deus agora está para cumprir. Porém, em um determinado momento da luta e da batalha que Sara e Abraão passaram, enfrentaram, Sara diz a Abraão: olha, eu quero que você tenha um filho com outra mulher, porque eu não acredito que eu venha ter um filho seu. Sara tinha fraquejado, os desafios estavam aparecendo nos caminhos dela, e ela então achou que aquilo que ela sonhava não poderia acontecer. Ela então diz a Abraão para se deitar com uma concubina, o nome Agar, para que ele tivesse então o seu filho ao qual ele tanto sonhava. Ou seja, eu abro mão do meu sonho de ter filho, porque sei que não vou ter, ela não acreditava no sonho, mas eu quero que você tenha e realize o seu.
Eu começo a analisar a vida de Sara de uma forma em que ela não foi orgulhosa, ao ponto de eu não consigo realizar, então eu não quero que o meu marido realize. Porém, ela saía aí dos planos de Deus. Ela saía aí daquilo que era projeto de Deus para a sua vida. Graças eu dou a Deus porque Abraão seguiu firme naquilo que ele sabia que Deus iria realizar. Existem muitas pessoas que estão do nosso lado, e quando eu falo do nosso lado, eu falo de uma esposa, eu falo de um irmão carnal, de alguém que está do seu lado, que muitas vezes quer desistir do sonho, e só você pode ajudar uma pessoa como essa quando você está firme na fé. Sara poderia estar desistindo, mas Abraão sabia que iria se cumprir aquilo que Deus prometeu. A promessa, de fato, era para Abraão. No início de tudo, a promessa cabia a Abraão recebê-la. E Sara, como esposa de Abraão, então, receberia junto com Abraão aquilo que Deus havia prometido. Certo é que Abraão se manteve firme. Mesmo tendo um filho com outra mulher, com a concubina, Abraão continuava acreditando no que Deus havia prometido. Firme na fé, Abraão, então, continuava com Sara. Na certeza de que ele seria pai do filho de Sara, ao qual Deus havia prometido, ele seguiu firme naquele projeto, naquele plano, naquele sonho. Quando alguém estiver do seu lado e que você não quer que essa pessoa se perca diante dos sonhos da sua vida, não deixe essa pessoa roubar de você os seus. Não deixe essa pessoa minar a sua fé. Não deixe essa pessoa desistir ou fazer você desistir. Eu acredito, analisando a palavra de Deus, que só aconteceu o nascimento do sonho porque Abraão se manteve firme nas promessas de Deus. Deus, então, faz agora acontecer aquilo que era promessa, uma realidade. Eu estou falando agora, e eu sei que o Espírito de Deus está tratando com uma pessoa que há muito tem lutado por um sonho. Esse sonho se tornará realidade uma vez que você tiver a certeza de que você está preparado para lutar por ele. E que nada nem ninguém vai fazer você desistir dele. Entenda, Deus só tem planos e projetos para quem acredita nele. Que Deus te abençoe, paz e luz para você.